Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Padre Manoel Henrique, ele que é membro da Comissão da Verdade aqui em Alagoas, na apuração dos crimes políticos no período do regime militar no país. Padre Manoel Henrique, como o senhor se sente participando desse momento histórico, não é? Que é a Comissão da Verdade, inserida nesse processo de busca da verdade sobre os desaparecidos, enfim. O senhor que vivenciou, por exemplo, tanto esse período, quanto conheceu pessoas que sofreram na pele e na alma as atrocidades da ditadura. Gorete, você tem razão, sofrer na alma, porque quem passou pelas torturas, há toda uma tese firmada, escrita até, de que as marcas ficaram, e ficarão para sempre. As pessoas que passaram pela tortura precisaram de tratamentos depois. Se é que não se transtornaram mentalmente, né? Fisicamente até, pessoas que ficaram marcadas, inclusive aqui em Alagoas. Mas é interessante, Gorete, a gente se colocar dentro da história, daí vale a pena ter um pouco mais de idade, no meu caso, né? De ter visto as mudanças, de ter operado com a própria vida diversos momentos, antes, por exemplo, do Vaticano II, com o Vaticano II e agora, num outro momento, de ter vivido o período da ditadura militar, quando a gente tinha medo até de se reunir, de olhar se não tinha alguém ali infiltrado, e a gente tinha. Usando, né? Codinomes. É verdade. Né? Lá no Rio de Janeiro, eu passei por uma experiência de um companheiro de igreja. Eu não era padre ainda, eu ajudava, estava lá com eles. E, de repente, esse rapaz foi descoberto que ele estava ali para dedurar, para olhar. E até que um dia ele foi encontrado dedurando uma moça que era do movimento estudantil no Rio de Janeiro. Ele foi parar dentro de um convento, vestiu roupa de frade para poder ter o papel e desempenhar o papel de ser o olheiro do exército. E a menina foi presa, não sei o final dela, no Rio de Janeiro. Era assim, aquele momento. A gente tinha medo de tudo, até da fala. Aí eu já era padre. O senhor foi ordenado sacerdote em 73? 73. No período áureo. Áureo, eu manuseei o período férreo. Férreo, áureo, né? Pois é. Áureo não, perdão. Áureo esse é muito período, bonito, né? Exatamente. Foi um período muito difícil, período onde houve uma resistência maior também, não é? Uma resistência bem mais expressiva. Por exemplo, discursos, sermões da gente eram gravados. A gente ingenuamente não acredita. Eu lá no interior, como é que eu poderia lá ser visto, olhado? Mas até que um dia fui. Depois, por ocasião de um amigo meu que foi chamado para a Polícia Federal, e na hora da entrevista, aí eles disseram, olha, o seu nome está aqui. Você foi fichado ao lado de um padre. Aí, mas quem é o padre? Aí disseram. E aí se identificaram. Parece-me, segundo o que me disseram, que naquele momento teriam rasgado o que teria acontecido. Mas foi um padre, colega meu, que me denunciou na Polícia Federal. E é interessante que isso era feito como um serviço à pátria, né? Um serviço de honestidade, de lealdade, né? Denunciar alguém. Houve bispos que denunciaram padres, houve padres que denunciaram os colegas. Dentro desse espírito da CNBB, à época, não é, que foi justamente uma das instituições que mais lutaram pelas liberdades no país. Não é? Foi ao lado da OAB. Exatamente. Ao lado dos jornalistas também, brasileiros. Da FENARJ, né? Da Federação dos Jornalistas. Os jornalistas. Foram esses órgãos que deram
força para que a igreja não estivesse sozinha. Ainda existe alguma lembrança desse tempo. O Por exemplo. nosso alagoano Marcelo Lavener, que continua na Comissão de Justiça e Paz de Brasília, certamente ele vai representar a Igreja do Brasil no encontro pontifício de Roma, da Comissão Pontifical, Pontifícia, da Comissão de Justiça e Paz. É uma honra para nós ver o Marcelo Lavener não ter desistido da luta, continuado fiel e com todo o respeito dos seus colegas. Se lembre que quando a OAB deu a virada em favor do golpe, ele ficou contra essa OAB de Brasília. Ele se posicionou contra. Hoje a gente está vendo a OAB que voltou atrás. Como é que pode? Mas a gente pode sim, a gente entende. Quem vai vivendo os vários momentos da vida passa por dificuldades até de tomar posição, de fazer uma opção. Aí eu volto a dizer como aquele bispo disse, quem viver, verá. O fato de o governo Temer ter nomeado um apoiador da ditadura para a comissão da anistia, como a sociedade deve ver esse acontecimento? Olha, isso no passado aconteceu e a gente reverteu. Se lembra, né? Exatamente. O Fernando Henrique fez escolhas indevidas que desacatavam, tiravam a moral de todo brasileiro, mas a gente fez um movimento e eles tiraram. Aqui de Alagoas mesmo, um padre foi capaz de tirar um daqueles coronéis que o tinha torturado, né? E ele conseguiu, num movimento, numa reação, conseguiu que alguém pudesse perder o seu mandato assumido de maneira imprópria. Isso desqualifica o trabalho da comissão, não é verdade? Tranquilo. A gente espera que os de hoje e aqueles que estão caminhando, olhando para o passado e ainda descobrindo neles valores que não podem ser negados nem relegados ao passado simplesmente, são valores morais, que não se tratava, Gorete, jamais de gente bandida, de gente capaz de fazer. Pelo contrário, eram pessoas altamente sonhadoras, idealistas, que queriam um país melhor. Ainda hoje, as propostas do Jango, do Jânio, né? Do Jango, João Goulart, as propostas que ele queria no governo dele, ainda hoje não foram feitas. E dizer que o João Goulart era um comunista, nunca. Era um grande fazendeiro, gaúcho, lá do sul do país. Esse homem chegou a pensar de maneira séria no país Brasil. Não deixaram e daí para frente foi um desmantelo só. É só para o telespectador que não acompanhou essa questão da ditadura, do período da ditadura militar no Brasil. A comissão de anistia foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso com o objetivo de se responsabilizar por políticas de reparação, não é, justamente da memória para as vítimas da ditadura civil-militar no Brasil. Né? Essa questão de negociação é interessante, uma anistia para que os que estavam fora pudessem voltar. E com isso nasceu também uma negociação. Aqueles que viveram, que fizeram a tortura e os militares não sofreram nada. Nenhuma. No Chile, na Argentina, em outros lugares, todos eles foram penalizados, condenados. No Brasil, até hoje, ninguém foi condenado, até porque não sei quem ajudou. Eles morreram tão rápido, tão rapidamente, eles desapareceram do cenário nacional. Padre Manoel Henrique, como o senhor avalia hoje a mobilização popular frente às questões políticas do Brasil, as reformas que estão tramitando no Congresso Nacional? Olha, Gorete, eu até tenho estranhado o desenvolvimento dessa onda crescente
que faz com que a pesquisa em cima do atual presidente venha caindo cada vez mais. Eu tenho, assim, admirado e observado um caminho novo de grupos que têm surgido, e aí a gente tem uma outra força, talvez misteriosa, escondida, que é das redes sociais. No passado, a gente não tinha esse elemento que circula, que caminha muito rapidamente, de mão em mão, de visão em visão. E o interessante... Isso aí funciona. Funciona. Agora, ainda tem um questionamento sobre a questão das redes sociais, porque as classes populares, apesar de terem acesso às redes, não são elas que estão permanentemente, têm esse tempo para estarem permanentemente num telefone, num smartphone, para dar a sua opinião sobre essas questões. A classe média que vai à rua, né, que costuma ir à rua para reivindicar seus direitos, é a mesma que está nas redes sociais, né? É uma pena, mas eu acho que isso é questão de tempo. Tomara. Se houver quem eduque, até que aquele projeto da escola livre, sim, que absurdo, de um intelectual alagoano, né, que quis implantar um modelo de ensinar, onde o professor não tinha direito de opinar. Imagina, ainda bem que Brasília negou isso aí, mas eu imagino que isso possa crescer. Na hora que ofender alguém, aí a coisa reage. Na hora que eles se sentirem pisados em seus direitos, aí a reação vem. Na hora que a juventude tiver negada a sua vida, a sua participação, eu acho que a coisa pega. Hoje mesmo alguém estava no rádio falando do direito da pessoa que é carente, até carência física, não tem mais o passe para andar de ônibus. Nessa hora começa a doer no bolso, começa a doer na possibilidade de você adquirir o que é seu direito. O senhor acredita que, por exemplo, as classes populares possam vir a bater panelas, assim como a classe média o fez? Olha, não sei se panelas, porque as panelas dos pobres estão sempre vazias, Gorete. Não seriam elas, mas uma outra forma é possível. Eu não imagino ainda como é possível. Eu fiz uma analogia do que aconteceu nesse período, não é? E agora, eu não sei a cara de quem bateu anteriormente as panelas, não é? E o que faria agora bater panelas para quem? Pois é, porque o que a gente observa também é que as classes populares não estiveram nas ruas até então, não é? Até então não foram elas que estiveram, não foram as classes populares que estiveram na rua, não foram os pobres, digamos assim. Não foram pobres. Eu fui dizer isso uma vez, viu? Sim. E vieram todos em cima de mim, todos, né? Quem? Todos daqui de Maceió, né? Daqui, quem está nas redes sociais. Mas não é uma verdade, Padre Manoel Henrique? É diferente eu sair do Vera Arruda, né? E eu saí do Benedito Bentes. Exatamente. É diferente. Aí eu fui dizer, não, quem está ali é porque tem uma outra expectativa e tem uma outra, né, liderança. Será que a classe média não serviu de escada para os interesses da elite nacional econômica e agora está sendo penalizada pelo próprio governo? Porque essas medidas que estão sendo colocadas aí, elas ferem, elas vão diretamente contra aos trabalhadores, a classe média que está, inclusive, no serviço público. E a aposentadoria, né? A aposentadoria. Vai penalizar a todo mundo, realmente, né? Exatamente. Realmente agora, como é que eu diria, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Realmente, eu não sei como é que vai ser essa virada. É porque as elites não dependem da Previdência. Eles têm a própria. Eles têm a própria Previdência. Ainda tem a questão da economia, que quanto mais inflação, melhor para também os papéis, não é? Para o mercado dos papéis. Os mercados dos papéis não estão a serviço nem da classe média, nem das classes populares. É verdade. Não é? E a gente tem uma orquestração maior que vem de fora. Eu nunca acreditei que... Um plano internacional? Um plano internacional.
A eleição do presidente dos Estados Unidos, que aparentemente elegeram um homem translocado, não foi nada, gente. Aquilo foi bem arquitetado. Eu até escrevi, foi um golpe de mestre. Aqui foi um golpe, lá foi um golpe de mestre. Aquele povo escolheu alguém para poder dizer para todo mundo que a América é para nós. América não é para os outros, não. É isso que está aí. América é para os americanos. É verdade que é uma repetição do passado. Já houve um momento nos Estados Unidos em que alguém pregou e fez uma política nacionalista, ultranacionalista. Ultranacionalista, e a gente viu agora o perigo da ameaça, da iminência de termos uma terceira guerra mundial se iniciando. Vamos ver, né? E o que será de nós? Pois bem. Padre Manoel Henrique, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já voltaremos à nossa conversa.